E o presidente Lula chegou à Colômbia para participar da quarta cúpula da CELAC neste domingo. Um dos principais tópicos na reunião deve ser a tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais, que sempre conosco aqui na Jovem Pan. Professor Furriela, bem-vindo, boa tarde, um prazer te receber. Boa tarde. Professor, quero saber qual a expectativa para esse encontro que está sendo realizado nesse momento lá na Colômbia, com a participação do presidente Lula. Bom, primeiramente o encontro ele começa esvaziado, algumas das principais lideranças acabaram cancelando a participação, como por exemplo o presidente do Uruguai, mas principalmente aqui neste momento as altas lideranças da União Europeia, já que esse acordo ele compreenderia essa reunião e os futuros acordos compreenderiam questões importantes para o futuro de toda a região do desenvolvimento da cooperação entre a União Europeia, a América Latina, o Caribe e várias outras regiões do mundo. Então, esse esvaziamento inicial, ele só teve parcial recomposição quando um dos principais líderes da região, de um dos principais países da região, que é o caso do Brasil, acabou decidindo participar, porque do contrário, o esvaziamento seria praticamente completo, a reunião ficaria ainda mais secundária do que ela acabou sendo planejada, do que estava efetivamente acontecendo. Tópicos importantes que poderiam ser tratados, como por exemplo, a crise na Venezuela, a presença norte-americana no Caribe e questões até mesmo de futuros acordos comerciais, provavelmente não vão ser tratados com nenhuma relevância. Então, além do esvaziamento político, da falta de lideranças, as temáticas importantes, elas não terão tratamento relevante. Então, infelizmente, esse encontro não trará grandes expectativas, não vai trazer quase nenhum tipo de encaminhamento que seja digno de nota. Professor, agora em relação a esse assunto que tem tomado aí a mídia nas últimas semanas todas, envolvendo uma possibilidade de incursão militar dos Estados Unidos na Venezuela, como o senhor tem avaliado essa possibilidade? Que o presidente norte-americano nega expressamente, mas que, por outro lado, envia para a região seus porta-aviões, seus equipamentos militares, isso conjugado com aqueles ataques que foram feitos às embarcações e inclusive gerando mortes. Qual a análise que o senhor faz a respeito dessa possibilidade? É improvável que haja uma incursão militar norte-americana direta na Venezuela, mas provavelmente a intenção de Donald Trump com esse tipo de medida seria pressionar os estados da região a tomarem algum tipo de posicionamento em relação à ditadura da Venezuela. Um outro fator que também cogita-se que esteja relacionado com essas intenções seria apoiar as lideranças políticas à oposição a Nicolás Maduro. Já que se a gente acompanhar a trajetória dos fatos neste ano, as incursões na região, as atividades militares, incursões militares no mar próximo da região ali do Caribe e, portanto, próximo da Venezuela, se intensificaram quando Corina, que é uma das principais oposicionistas venezuelanas, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, o que colocou luz no problema venezuelano e trouxe ali uma expectativa por parte dos oposicionistas que algo poderia ser feito em relação a apoiar a oposição venezuelana e derrubar o governo de Nicolás Maduro. Agora, uma presença efetivamente militar, ela é improvável também por conta de ser muito arriscada. Donald Trump entraria em algum tipo de conflito ali na região da Venezuela que faria com que ele tivesse riscos até mesmo nas eleições do ano que vem, nas midterms, que correspondem ao grande termômetro de um mandato de presidente dos Estados Unidos. Então, essa questão política, a criação de fatos políticos, a cobrança nas lideranças, que as lideranças da região tomem algum tipo de medida ou tirem o apoio que Nicolás Maduro acaba tendo por parte de alguns dos líderes aqui da América do Sul, provavelmente são os principais fatores, além de alimentar a oposição que tenta conseguir apoio internacional para a derrubada do governo. Então está mais relacionado em buscar algo interno do que propriamente com a invasão, uma futura invasão americana, se conseguisse derrubar o governo.
Professor, existe algum peso? E se existir, qual é esse peso de um receio a respeito de alguma retaliação dos apoiadores ou dos aliados da Venezuela? Porque em uma das manifestações do Nicolás Maduro, ele cita a existência de mísseis russos que estariam ali à disposição para defender a Venezuela nesse momento. Qual é? Existe, e se existe, qual é a participação de Rússia, China e alguns outros aliados da Venezuela nesse eventual conflito? Ótimo ponto. Tanto a China quanto a Rússia, mas principalmente a China, veriam com grande desagrado uma invasão americana. Então, poderia sim criar uma crise com esses estados, com esses países. Agora, o que Nicolás Maduro busca é resgatar um fato histórico dos anos 60, que foi a crise dos mísseis cubanos. Então, aquela crise não tem relação propriamente com agora o momento que vivemos, mas ele tenta trazer um discurso parecido, ameaçando os Estados Unidos pela questão de presença geográfica e proximidade geográfica, de que teria armamentos, mísseis russos, nucleares russos em seu território. Isso também não vai acontecer. A Rússia dificilmente entraria num conflito desse tipo, no caso, como teve feito ou como fez a União Soviética nos anos 60 com Cuba. São fatos totalmente distintos. Cuba ela representava naquele momento o avanço geográfico do poderio soviético e a Venezuela não tem esse significado para a Rússia. O ponto que nós temos é que a Venezuela é utilizada pela Rússia como uma contraposição aos Estados Unidos, e não propriamente como um ponto de levar adiante uma busca ideológica ou algo desse tipo. Então, não acredito nesse fato. O único fato que tem relação com a Rússia nesse aspecto é que a Venezuela comprou muitos armamentos no passado e pode utilizá-los, mas nenhum deles é nuclear. Para a gente fechar, professor Fujioka, não posso deixar de aproveitar a sua participação conosco para saber a sua análise também da COP30, que está ocorrendo em Belém do Pará, com lideranças do mundo todo, algumas ausências marcantes, mas que reúne lá pessoas importantes da diplomacia internacional. No caso, apesar do esvaziamento, né, que é o teu ponto, a não presença de Xi Jinping e de Donald Trump, né, que seriam as presenças mais esperadas, representam os dois estados economicamente mais poderosos, de qualquer forma, não perdeu a relevância a reunião por vários motivos. Um é porque a questão de transição energética é uma questão de primeira ordem, ela vai ser tratada, está sendo tratada nesta conferência. A questão de mudanças climáticas, que já afeta o mundo todo, também nós temos acompanhado até pelos desastres naturais, inclusive recentemente no Brasil, e a presença de outros chefes de Estado, que aqui lembrando Macron, até mesmo o príncipe da Grã-Bretanha, então várias outras lideranças. Então cerca de mais de 50, na verdade, lideranças internacionais entre chefes de Estado e chefes de governo presentes, a sociedade civil representada pelas principais entidades internacionais. Então é uma conferência que poderia ser mais relevante com a presença, né, dos chefes de Estado que eu mencionei, poderia, mas ela não perde totalmente o brilho. Ela continua uma conferência importante, porque você tem uma representatividade internacional muito importante, muito relevante, e as temáticas elas são de primeira ordem internacional. Então, eu acho que esses são fatores a favor da conferência. O lado crítico vem principalmente por conta de fatos que envolveram a organização do evento, né? A gente tem acompanhado, né? Eu tenho acompanhado muito proximamente, inclusive com pessoas diretamente ligadas aí às minhas atividades profissionais, falta de água, falta de energia elétrica, vários problemas estruturais, além do que a gente também já ouviu, que foi mencionado, que foi a questão, né, da falta de hotéis e hospedagem suficiente. Então, a questão da organização, digamos assim, é ponto de crítica, mas a conferência está de parabéns, ela é importante.